Olá a todos, muito boa noite a todos os amigos da Casa de Francisco. É com imenso prazer e com muita alegria que nós retornamos a essa casa que tanto gostamos de estar aí, embora distantes, nós ainda nos fazemos presentes pelo gentil convite de participarmos dessa atividade espiritual mais uma vez. Então nós rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe nesse instante e que nós possamos de alguma maneira interpretar a mensagem do Evangelho de maneira fidedigna e esclarecedora para todos nós. Rogamos às fraternidades espirituais que nos amparem e nos assistam em nossas necessidades pessoais e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo que vamos abordar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o número 27, título Pedi e Obtereis. E está baseado nas palavras de Jesus em que ele disse, pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir, e aquelas frases que todos nós já conhecemos. Nesse capítulo, Kardec coloca três grandes pontos. Primeiro, as condições da prece. Como é que nós devemos estar? Como é que ela deve ser realizada? Depois, a eficácia da prece. Será que ela funciona? E a ação da prece, que é uma transmissão do nosso pensamento. Então, vamos começar pelas condições, as condições da prece. Jesus nos disse assim: quando fores orar, entra no teu aposento, tranca a porta e ora em secreto, porque Deus, nosso Pai, que te ouve em secreto, responderá em secreto. E não precisamos então fazer a exposição da nossa prece. O que Jesus está querendo dizer, e Kardec reforça, é que ele é um ato de humildade. A prece é um ato nosso, é uma conversa com Deus. Então nós não podemos ir à praça pública como se estivéssemos fazendo um comício, falando, porque não será por muito falar que nós seremos ouvidos, segundo Jesus. Então as repetições de palavras nada significam se lá no coração, em secreto, elas não tiverem um sentido. Senão nós entramos no mecanismo, naquela repetição, naquela mecanização da prece. E começamos a achar que as palavras têm mais poder do que o sentimento. Então nós precisamos perceber que a prece é um ato de humildade, é um ato de exclusividade. Quando falamos com Deus, é o Filho falando com o Pai. É uma conversa. Então não pode ser popularizada, não pode ser comunicada de uma maneira como se fosse algo retumbante. Esse é o que Jesus descreve na parábola do fariseu e do publicano. Ele dizia, para exemplificar isto, quando dois homens subiam ao templo para orar, um era publicano, que era considerado a pior categoria de ser da época, e o fariseu, que representava o topo da religião, do poder, da política, era uma pessoa de bem. Os dois foram para o templo orar, só que um intimamente orava assim: olha, obrigado por não me ter feito um ladrão como os outros homens, um adúltero, este aqui que é um publicano, e tentando rebaixar o outro e se exaltar. Enquanto que o publicano dizia: Senhor, bem humilde, sê propício a mim, pecador. E nesse momento Jesus disse: aquele saiu justificado, ou seja, a sua prece foi ouvida. Enquanto que o outro que falou, nada disse e só se expôs, só se elevou. E aí Jesus termina a parábola dizendo: aquele que se elevar será
rebaixado. Então nós vamos perceber que a prece é um ato simples, humilde, de contato com Deus, uma conversa íntima com Deus. Então nós podemos fazer ter essa convicção. E todas as vezes que vamos orar para pedir alguma coisa, vamos pedir com o coração, porque uma das atividades, ou vamos dizer assim, dos motivos de se fazer uma prece é pedir. É o que nós mais fazemos. Então vamos pedir, mas não vamos pedir coisas que não dependem dos outros, não dependem de Deus, não dependem dos espíritos, dependem de nós. Tem coisas que só dependem de nós, então nós trabalharmos, nós produzirmos, cuidarmos da nossa família, nossas responsabilidades, não é? Nós ficamos pedindo para a espiritualidade fazer coisas para nós, tirar aquele problema da frente, tirar aquele vizinho chato, tirar aquele parente, ou resolver o problema com o parente, com a família. Não é isso. Esses pedidos não têm sentido. O que nós podemos pedir é coragem, é paciência, é força, para a gente poder caminhar e resolver esses problemas, porque eles são nossos. Nós precisamos resolver. Senão, onde estará o mérito da nossa ação? O mérito da nossa ação é proporcional à nossa intenção de agir e corrigir determinado problema, ou de fazer algo, de ajudar alguém. A intenção vem primeiramente, não é? Vem sempre em primeiro lugar. E é isso que a espiritualidade observa. Qual é a intenção que nós estamos fazendo? Repetindo palavras e palavras e palavras, onde está a intenção? Queremos pedir ajuda de todos os espíritos e temos que falar o nome de todos os espíritos, para quê? Se não há intenção no coração. Temos que falar com Deus de maneira exclusiva, sentindo que somos filhos dele e que ele nos escuta, através, obviamente, de todos os emissários, todos os espíritos puros, perfeitos, que estão encarregados de disseminar, de comunicar a sua vontade e também de recolher as ações que são decorrentes do cumprimento ou não dessa vontade. Nós estamos num capítulo muito radiante, porque está nos ensinando a conversar com o Pai, sendo mais autêntico, sendo mais amoroso, sendo mais voltado para aquele objetivo maior, que é o contato com a espiritualidade. E como eu dizia, a prece tem 3 objetivos. O primeiro nós já falamos, é o pedir, mas precisamos saber pedir, não é? Para nós recebermos. Então não é automático, então é pedir, já vou receber. Não é assim. Tem a nossa parte, tem o ajuda-te, que o céu te ajudará. Também temos a possibilidade de louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo o que temos recebido, pelas oportunidades, pela vida, por mais um dia de sol, um dia de chuva, não importa, temos a oportunidade de viver mais algumas horas, possivelmente, neste plano, onde nós fazemos o nosso melhoramento, onde fazemos a nossa revisão, estamos fazendo as nossas provas, como se fôssemos um aluno numa escola. Aqui, neste momento, estamos fazendo a nossa revisão. Como é que eu estou enfrentando esta pandemia? Como é que eu estou cuidando da família nesse ambiente de exceção, onde todos nós estamos trancados em casa? A minha paciência com o meu parente, com o meu filho, com minha mulher, com o marido, com os pais, com os idosos, muitas vezes, porque agora o convívio é constante e nós escorregamos, né, muitas vezes, para o não atendimento, ou a preocupação excessiva, ou a falta de paciência. É aí que vem a prece. Vamos lembrar que Jesus nos disse: vigiai
e orai. Sempre nessa ordem. Vigiai primeiro. Vigia primeiro. Cuida da tua parte. Faz o esforço. Cuida para não cair. Cuida para não realizar aquele erro novamente. E aí não está conseguindo, estamos sentindo que vamos falhar, oramos pedindo forças, pedindo resignação, pedindo conhecimento, para que nós possamos ter exatamente a noção do que precisamos fazer. Rogamos a inspiração dos Espíritos bons para nos explicar, para nos falar sobre as nossas possibilidades de ação. Mas nós não vamos esperar que eles venham fazer por nós aquilo que é a nossa parte. Kardec menciona nesse capítulo a questão do anjo de Tobias, é um trecho do Antigo Testamento, em que Tobias precisava, o pai o coloca numa viagem de uma cidade a outra, e ele estava preocupado, então ele rogou a Deus ajuda, e aparece um estranho que acompanha Tobias até a cidade, que é um caminho perigoso, e no retorno ele se revela então que é um anjo do Senhor. Então Kardec diz, imagine se esse anjo dissesse para Tobias, olha, fique tranquilo, eu estou com você, pode ir tranquilo que eu cuido de tudo e você volta em segurança. Tobias iria e voltaria sem nenhum esforço pessoal. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos esforcemos, que nós façamos a nossa parte do nosso aprimoramento. E quando nós conseguimos, resolver uma questão, vencer uma prova, vencer aquele vício, né, que a gente tem, vício moral que a gente conseguiu não realizar mais uma ação daquele vício, nós dizemos graças a Deus, louvamos a Deus, dizemos Senhor, obrigado pela força que o Senhor me deu. Eu consegui superar com a sua ajuda, com a ajuda dos bons espíritos. Olha a prece subindo ao alto, sendo ouvida, porque é de coração para coração, quer dizer, a espiritualidade recebendo a nossa intenção verdadeira, não é? E também podemos, além de pedir e louvar, nós podemos agradecer. Agradecer por tudo que nós temos recebido, pelas oportunidades, pela vida, pela família, pelos problemas, porque eles nos colocam na condição daquele que precisa aprender alguma coisa. Os problemas não estão aí à toa, não estão aí simplesmente porque Deus castiga. Ah, Deus me castigou, então colocou isso na minha vida. Não, Deus não castiga jamais. Se fosse assim, ele não seria Deus. Uma ação contra o bem. Então ele simplesmente coloca leis. E nós é que vamos, de alguma maneira, nos adaptando a essas leis. Até que nós nos conformemos, ou seja, nós fiquemos alinhados com essa lei. Então as condições da prece é o sentimento, é a sua interioridade. Ir para o íntimo. Ir lá no íntimo, buscar o seu melhor e levar isto para Deus. É uma conversa de filho para pai. E a eficácia está na proporção da nossa fé, de nós acreditarmos efetivamente nesse momento, nesta fala. Não é? Kardec diz aqui, complementando o que nós comentamos, né, está no item 7, seria ilógico concluir-se dessa máxima, aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência, se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem. O que nós estamos pedindo? Nós não sabemos. Nós não temos noção do que pedimos. Muitas vezes estamos pedindo coisas que não são boas para nós. Achamos que são, mas Deus sabe que não é. Como um pai que o filho pede algo perigoso, ele não vai dar. Vai dizer, não, você não pode ter isso agora. Isso é um perigo para você. E é da mesma maneira como Deus trata os seus filhos indistintamente. E como a prece é uma transmissão de pensamento,
Nós temos que compreender que a prece ela vai longe, ela vai no infinito, porque ela usa, o nosso pensamento utiliza o fluido universal. É por ele que o nosso pensamento vai a distâncias imensuráveis. E Deus vai ouvir todas as preces, mesmo quando nós dirigimos a Ele diretamente ou indiretamente aos bons espíritos, ou aquele espírito que nós temos mais afinidade. Algumas pessoas gostam de um determinado personagem, a Bezerra de Menezes, a Allan Kardec, a Maria, né? Nós temos às vezes afinidade com o Espírito Santo Agostinho, então nós fazemos uma oração para esse Espírito indiretamente. Eles são intercessores, eles vão levar a nossa prece a Deus, desde que ela seja autêntica, verdadeira, não é? Então há uma transmissão de pensamento, e todas as vezes que nós falamos alguma coisa que faz sentido para nós e ouvimos uma prece que faz sentido para nós, essa prece ela é inteligível. Nada adianta, às vezes, falar em outras línguas. Às vezes acontece isso nas regiões mediúnicas, o espírito chega falando em outro idioma que ninguém entende e nenhuma utilidade tem, a não ser o processo, muitas vezes, de orientação desse espírito. Mas para o público nada acontece. Algumas pessoas às vezes gostam de fazer orações em outras línguas, o aramaico, né, porque é muito bonito. Isso é exibição, não serve para nada, porque ninguém entende aramaico. Então nós vamos falar em português, nós vamos tentar atingir o coração daquele que nos está ouvindo com o nosso coração, quando temos que fazer preces públicas, por exemplo. Não vamos fazer igual o fariseu em praça pública, dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu faço. Não, a prece continua sendo simples, mesmo que temos que falar em público. Às vezes, na abertura dos trabalhos, né, temos que fazer preces, que ela seja singela, seja simples, da mesma maneira. Continua sendo uma conversa com Deus, continua sendo uma conversa com o nosso Pai. Portanto, só estamos dirigindo os pensamentos daquelas pessoas que estão nos ouvindo, de acordo com a nossa condição de entendimento e de prece. E tem uma mensagem de Santo Agostinho que encerra esse capítulo, que é a ventura da prece. Ele diz que ventura o espírito experimenta quando ele realmente faz uma prece sentida, de coração. É como se a brisa da manhã, né, que faz aquele barulhinho nas árvores e tal, é uma sensação de prazer, de paz, de esperança, de força. E é nesse exato instante que nós estamos vivendo esse momento difícil, com essa pandemia que se instalou. É um momento fundamental para nós buscarmos a força na prece, porque ela nos fortalece. Os bons espíritos virão, nos ouvirão, nos fornecerão aquilo que nós estamos precisando em termos de fluidos magnéticos, né? Eles vão nos trazer muitas vezes aquilo que nós estamos precisando, nos dão passes, fluidificam nossas águas sem sabermos, e nós estamos sendo acalentados no nosso Evangelho no Lar, semanalmente, fazendo aquela oração sentida, estudando o tema do Evangelho. Também estamos criando um vínculo com esses espíritos que nos acompanham semanalmente. Que nós possamos ter esta ideia, esta noção da prece sempre em nossas mentes, para que nós possamos fazê-la de modo apropriado e sentindo a paixão, sentindo o amor, sentindo a alegria de estarmos em sintonia com Deus, com Jesus e com a espiritualidade. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Nós vamos encerrando nossa participação, agradecendo novamente
a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, por tudo que nos ajudaram, por tudo que estão nos ajudando, e peço, em nome de todos, que nos abençoem e que nos despeçam em sua paz. Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade.